A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta segunda-feira eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que Deus venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ignorâncias. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo ao Deus vivo de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, orar, clamar, pedir, agradecer todos os dias. Amados, a necessidade da oração, do clamor, é algo real, verdadeiro, preciso na vida do cristão, na vida daquele que crê no Deus vivo de Israel, na vida daquele que crê na palavra de Deus. Orai sem cessar, estar em constante oração, clamor a um Deus Pai Todo-Poderoso, a um Deus que tem o controle de todas as coisas. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias oramos, clamamos, pedimos a Deus para que Ele venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, nos dar saúde, força, ânimo, coragem, para que Deus venha nos dar, glória a Deus, aleluia, revestimento e livramentos de todo mal. A própria Bíblia diz que nós vivemos no mundo jaz do maligno. Vivemos no mundo, mas não somos pertencentes a este mundo, porque a Bíblia nos chama de cidadãos do céu. Amados, enquanto nós estivermos neste mundo, precisamos de Deus todos os dias, segundos, minutos, horas, dias, da proteção e dos livramentos de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas seguindo caminhos, fazendo do seu jeito e não se preocupando em seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo, e não se preocupando em fazer do jeito de Deus. Pessoas seguem o seu caminho, fazem do seu jeito. São as suas escolhas, e toda escolha tem uma consequência. Escolhem a sua religião, o seu modo de crer, as suas escolhas. Muitos seguem a idolatria, outros seguem o ocultismo, outros seguem a superstição mística através de amuletos, outros seguem práticas que nasceram no ocultismo, nas suas denominações religiosas, vários caminhos. Tem um ditado do mundo que diz que vários caminhos levam a Roma, mas a Bíblia diz que só um caminho leva a Deus. João 14:6, Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas poderiam dizer: ah, pastor, tem vários caminhos religiosos, cada religião leva a Deus do seu jeito. Amados, não é do jeito da religião, é do jeito de Deus,
é do jeito dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Deus tem me tocado a falar estas palavras em várias pregações, que é do jeito de Deus. A humanidade, o sistema religioso está fazendo do seu jeito e ensinando as pessoas do jeito de cada religião. E pessoas estão seguindo fielmente, cegamente, religiões. Quando você fala dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, quando você fala da palavra de Deus, muitas pessoas até escutam. Como diz o apóstolo Tiago, não seja apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Hoje nós vemos muitos ouvintes, mas poucos praticantes. Nós temos até bons ouvintes, pessoas ouvem, aí elas dão uma analisada naquilo que elas ouviram, para ver se aquilo que elas ouviram está de acordo do seu jeito de viver. Se não está de acordo do seu jeito de viver, ela dá uma boa ouvida e depois se apaga, se esquece tudo o que ouviu. Nós vemos várias pessoas que se dizem de Deus, de Jesus, mas estão seguindo a ensinamentos condenados por Deus. Amados, se nós lermos no livro, glória a Deus, aleluia, de Apocalipse, nós vamos ver uma parte, um versículo que diz: ficarão de fora. E ali vai citar adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, vários tipos de pessoas que tiveram escolhas na sua vida de fazer do jeito de Deus ou do seu jeito. Quantas nações religiosas praticam a idolatria através de objetos, ídolos, imagens, esculturas, amuletos, que são objetos protetores, e outros tipos de idolatrias. Pessoas que praticam a mentira, mentindo, enganando, manipulando. Vários ensinamentos que não vieram do Senhor Jesus Cristo e estão ensinando que se não guardar tal dia, se usar tal roupa ou comer tal alimento, vai para o inferno, não vai para o céu, colocando o poder da salvação em outras coisas, a não ser no Senhor Jesus Cristo, como diz no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Nós vemos várias situações, vários tipos de religiões, aonde prioriza algumas o material, o dinheiro, cada uma com o seu tipo de ensinamento. Então nós vemos várias religiões, cada uma fazendo do seu jeito e se esquecendo do jeito de Deus. Amados, vivemos tempos difíceis, onde problemas climáticos, doenças, epidemias, vírus,
bactérias, doenças raras estão aparecendo cada vez mais. O clima está descontrolado no planeta Terra. Nós vemos os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo cada vez mais fortes. E cada vez mais a volta do Senhor Jesus Cristo se aproximando. Por isso é o momento de falar a verdade. Parar de enganar as pessoas. Parar de ensinar ensinamentos que não vieram de Deus, que não vieram de Cristo para as pessoas. Hoje, quando a pessoa fala uma verdade ou contra um sistema religioso, a primeira coisa que você é chamado por algumas denominações religiosas, desigrejado, desviado, rebelde, palavra odiosa, intolerante religioso, porque você não concorda com os ensinamentos daquela denominação religiosa. Amados, a igreja cristã evangélica que segue a Jesus Cristo deveria ter Jesus como seu Senhor e Mestre e aceitar os ensinamentos e os conselhos do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos cada denominação religiosa fazendo do seu jeito. Por quê? O que pode ser pecado numa, pode ser não pecado na outra. O que pode ser permitido numa, pode ser não permitido na outra. Muitas práticas que numa pode ser um pecado terrível de inferno, na outra pode não ser. Porque cada uma faz do seu jeito. Monta as doutrinas, os ensinamentos, as práticas religiosas, os dogmas religiosos, as cerimônias religiosas, os rituais religiosos do seu jeito. Se nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, nós vamos ver que Ele trouxe um ensinamento diferente do sistema religioso da sua época. Por isso ele foi chamado de rebelde, ele foi chamado de Beuzebu, foi considerado um desigrejado, porque ele abandonou o sistema religioso da época, pregava contra o sistema. E hoje nós vemos, nos dias de hoje, quando uma pessoa começa a falar muitas coisas contra o sistema religioso, muitas pessoas vão dizer, aquilo ali é um desigrejado, não aceita ser liderado, porque ele é um cabrito. Ovelha é obediente, cabrito é rebelde, não aceita ser liderado. E nós vemos várias pessoas pregando sobre isto. Quando a pessoa está numa denominação religiosa, algumas, e você sai daquele lugar, a primeira coisa que vão te chamar é de desviado, desigrejado, endemoniado. E se você falar contra o sistema, você não pode falar mal da igreja, você é um rebelde. Você sai daqui e fica falando mal depois. Não tem que falar mal. Tu tem que falar a verdade. A verdade não é mal. Mas para muitas pessoas, amados, quando você fala a verdade, você está falando mal. Se você dizer, por exemplo, na igreja que eu estava, ali tinha a prática da idolatria, eles adoravam imagens, ídolos, esculturas,
Eles tinham um congal de amuletos protetores na sua casa, ensinavam a adorar ou venerar objetos. Se você falar, você está falando mal. Você não pode falar mal. Hoje existem mensagens que diz assim, que quando você sair de uma igreja não pode falar mal. Porque a verdade virou mal para muitas pessoas. Para muitas pessoas você falar a verdade de Deus, não a sua verdade, a verdade de Cristo, a verdade de Deus, virou falar mal. Pregar a verdade para muitas pessoas virou uma palavra odiosa. Você é um intolerante religioso. Por isso que muitas pessoas não estão mais pregando a verdade sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a eternidade. Só pregam muitos aquilo que as pessoas querem ouvir. Em muitos lugares, aonde se prega a verdade de Deus, do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas não querem ouvir. Hoje muitas pessoas querem ouvir aquilo que elas querem, não aquilo que elas precisam. E se você falar algo contra uma denominação religiosa que está errado, você está falando mal da minha igreja, você está falando mal da minha religião. Você não tem esse direito, muitos vão dizer desta forma. Respeite a religião dos outros. E devemos respeitar. Mas respeitar não significa concordar. Pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Insista. Porque virá o tempo que muitos terão comichões nos ouvidos, a sã doutrina. O que Deus está dizendo? Pregue a palavra de Deus. Corrija, ensine. Fale a verdade das Escrituras. Amém, amados? Como a pessoa irá saber se está no caminho errado, se não tiver alguém que lhe alertá-la, avisá-la que aquilo ali é errado? Como pessoas que estão envolvidas na idolatria irão saber que a idolatria é errado, se alguém não mostrar nas Escrituras, na Bíblia, que Deus condena a idolatria, que Deus condena a feitiçaria, que Deus condena a bruxaria, que Deus condena a superstição mística. Tem que falar, amados. A grande maioria não vai gostar, não vai aceitar. Quem está já enraizado, acorrentado nestas práticas, não vão gostar. Mas o importante é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aprovar. Falar a verdade, como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Mas muitos ouviram e não creram. Não é todos, amados, que vão crer na palavra de Deus. Muitas pessoas estão envolvidas na idolatria, estão envolvidas na superstição, estão envolvidas em práticas ocultistas, e você vai falar para eles a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas nem todos vão crer. Quantas pessoas que estão envolvidas em práticas supersticiosas, místicas, através de amuletos no meio evangélico, e você fala para eles que isso ali é uma prática ocultista, mística, supersticiosa, que não vem do Senhor Jesus Cristo, e eles não aceitam, eles continuam. Por isso que o apóstolo Paulo, ele viu como escama caindo dos olhos, escamas espirituais.
E só vai cair quando a pessoa enxergar, aceitar a verdade do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a pessoa estiver com escamas espirituais nos olhos, ela não vai enxergar a verdade, o brilho do Senhor Jesus Cristo. Como diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos nas trevas, por isso que eles não conseguem ver o brilho, a glória do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente, aprisionadas em correntes espirituais. Por isso precisamos orar sem cessar todos os dias para que correntes venham ser quebradas. Hoje nós vemos muitas denominações religiosas fazendo correntes. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver sempre o falar de quebrar correntes. Correntes na Bíblia simbolizam aprisionamento. Mas hoje nós vemos muitas denominações religiosas fazendo do seu jeito. Muitos não querem mais saber o jeito de Deus. Pegam uma prática, trazem para a sua denominação religiosa, não querem nem saber da origem desta prática. Aonde nasceu esta prática? Não interessa. Nós vamos introduzir e deu. É isso aí, deu. O ditado deu, é isso, chega. É do nosso jeito. Por isso que nós vemos muitas denominações religiosas naufragando na fé, afundando, porque querem fazer do seu jeito. Por isso que sofremos, apanhamos. Enquanto nós não entendermos que é do jeito de Deus, que é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, verdade e vida, ninguém vai chegar até o Pai, o Deus de Israel. Eu quero neste momento orar pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na igreja do Senhor Jesus Cristo. Orar uns pelos outros, como a Bíblia nos ensina. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, venha proteger a nossa casa, a nossa família, a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, e que todas as obras do diabo venham ser quebradas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Apenas os corajosos irão compartilhar estas pregações. Os covardes não irão compartilhar. Muitos não irão conseguir escutar até o fim esta pregação. Então você que escutou esta pregação até o fim, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te cure, que Deus te transforme, te liberte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, que Deus venha derramar as suas mais ricas bênçãos sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não seja apenas um bom ouvinte da palavra, mas sim um praticante da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Siga Jesus, siga Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Você não vai encontrar nenhuma outra verdade a não ser no Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro caminho irá poder substituir o caminho do Senhor
Jesus Cristo. Nenhum outro mestre poderá ser maior que o Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Continue orando pelos necessitados, pelos acamados, pelos doentes, por pessoas que estão passando por problemas climáticos, precisando de oração, de ajuda, precisando de Deus, de um Filho de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar, sim, orando sem cessar, orando uns pelos outros, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, não apenas da boca para fora, mas sim no nosso coração. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,